O livro de Juízes, irmãos, é um livro com uma sequência de crises no meio do povo de Israel. O livro de Juízes conta um período da história em que o povo de Israel vivia, e todas as vezes que eles estavam enfrentando um determinado problema, e quase sempre o problema de Israel tinha a ver com a sua falta de espiritualidade. Todas as vezes que eles se afastavam do Senhor, Deus levantava um juiz, para que esse juiz reconduzisse as pessoas a Deus. O capítulo 2 do livro de Juízes traz uma informação muito séria. É um livro com uma série de informações que nos deixam chocados. Capítulo 2 do livro de Juízes diz: E se levantou em Israel uma geração que não conhecia o Senhor. Entenda essa informação. O livro de Juízes é um livro que segue a sequência histórica. Antes de Juízes existia Moisés. Depois de Moisés existiu Josué. Depois de Josué existiu a geração de Josué. Quando a geração de Josué morre, a Bíblia diz que se levantou em Israel uma geração que não conhecia o Senhor. Entenda, não se levantou em Israel uma pessoa, não se levantou em Israel uma família, se levantou uma geração inteira que não conhecia o Senhor. Isso é muito sério. Isso é muito sério. O livro já abre seu segundo capítulo nos dizendo que dali para frente ele vai contar a história de um povo que não tinha conhecimento de Deus. E essa informação, em parte, ela se aplica na nossa geração hoje. Nós estamos diante de uma geração em que muitas pessoas, embora estejam dentro da igreja, não conhecem o Senhor. Isso é muito sério. Uma vez, um adolescente da igreja me perguntou o que era vida com Deus. A vida com Deus, que as pessoas tanto falam, esse irmão tem vida com Deus, aquele não tem vida com Deus, porque a vida espiritual. E ele me perguntou o que é. Bom, Roberto, o que é vida espiritual? O que é vida com Deus, afinal de contas? Eu disse para ele que vida com Deus é quando você caminha sobre a face desta terra e você tem a consciência de que onde quer que você vá, os olhos de Deus estão sobre você. Isso é vida com Deus. Uma pessoa que frequente a igreja e ela não tem essa consciência, ela não tem vida com Deus. Uma pessoa que frequente os templos, que venha para os cultos, que venha para as reuniões, mas que não crê que onde quer que ela esteja, os olhos de Deus estão sobre a vida dela, essa pessoa não tem vida com Deus. Quem tem vida com Deus é aquela pessoa que onde quer que ela esteja, ela está caminhando, ela está dentro do ônibus, ela está dentro do carro, ela está na sala de casa, ela está no quarto, não importa onde ela esteja, ela sabe que os olhos de Deus estão sobre a vida dela. E talvez seja por isso que a nossa geração tem tanta familiaridade com o pecado. Porque nós deixamos de crer que os olhos de Deus estão sobre a nossa vida. Durante eu cursar a faculdade, eu cursei faculdade, irmãos, num curso muito complicado, que era o curso de História. E os historiadores, eles são famosos por serem incrédulos, eles são ateus. A minha sala, ela tinha 34 alunos. Dos 34, 32 eram ateus. Só eu e mais uma jovenzinha lá éramos cristãos. Eu tive que passar 4 anos convivendo com 32 ateus dentro de uma sala de aula.
Pense na vigilância. Pense na observação. E por muitas vezes, entre os meus colegas ateus, eles brincavam. Eles olhavam uns para os outros, quando alguém fazia uma gracinha, eles diziam, olha, não faça isso, porque Deus está vendo. KKKKK. Olha, irmão, não faça isso. Deus está vendo você. Olha, irmão, olha, cuidado que Deus está vendo. Enquanto eu vi esse tipo de brincadeira entre os ateus, eu não achei estranho. Mas quando eu comecei a ver crentes brincando com isso, pessoas dentro da igreja, olhando umas para as outras e dizendo, olha, irmão, não chama palavrão não, Deus está vendo, viu? Deus está vendo. Olha, irmão, não mexa com a mulher do outro não, Deus está vendo. Quando eu vi que as pessoas da igreja tinham assimilado a brincadeira do Deus está vendo, eu também comecei a entender que se a igreja estava brincando com isso, era porque a igreja não acreditava mais nisso. Aleluia. Se você faz uma chacota com um crente, dizendo, olha, irmãozinho, Deus está vendo, mas você está jogando ironiazinha para ele, é porque você não crê que Deus está vendo. Aleluia. É porque você acha que você serve a um Deus que alguma coisa passa despercebida a ele, e não passa. Aleluia. E nada passa despercebido a Deus. As tuas reuniões, os teus diálogos, as tuas conversas, as tuas redes sociais, os programas que você assiste, os olhos de Deus estão sobre a tua vida. Aleluia! Aleluia! E de repente nós estamos no meio de uma geração na igreja que deixou de acreditar nisso. Como podemos ter vida com Deus se a gente aderiu às brincadeiras mundanas? Juízes capítulo 16 vai falar de uma nova crise em Israel. Se você ler Juízes, isso é uma baderna em cima de baderna. A cada baderna que acontecia, Deus levantava um juiz diferente. Chegou a vez de um dos juízes mais famosos da Bíblia Sagrada, Sansão. Sansão teve uma vida, no mínimo, contraditória. Mas Sansão é a figura bíblica perfeita para nós entendermos a situação da igreja hoje. A vida de Sansão, ela é um exemplo para nós entendermos o caminhar da igreja do século 21. A vida de Sansão começa com uma promessa. Abra a sua Bíblia, por favor. Continue lá no capítulo 16. A gente vai lá atrás, depois a gente volta um pouquinho. O capítulo 13 do livro de Juízes, a Bíblia diz que Sansão nasce debaixo de uma promessa. Juízes capítulo 13 e versículo 5. Acompanhe comigo. Juízes capítulo 13, versículo 5 diz assim: porque eis que tu conceberás e dará luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Repita comigo: ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Essa era a promessa sobre a vida de Sansão. A Bíblia diz que a mãe de Sansão era estéril. O anjo aparece lá na frente dela e diz assim: você vai engravidar. E um menino, através da vida deste menino, Deus começará a julgar os filisteus. Deus ia trazer juízo sobre a vida dos filisteus. E essa promessa do início do juízo sobre os filisteus cai sobre Sansão.
que é interessante é que uma coisa era a palavra profética, outra coisa foi a reação dos pais dele. Continue no capítulo 13. Capítulo 13, nós lemos o 5, vamos ler agora o 8, por favor. Então, versículo 8, tá, irmãos? Então, Manoá orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Eu acho muito interessante a postura de Manoá. Manoá era o pai de Sansão. Ele foi de uma humildade muito rara hoje em dia. O anjo desce e diz a promessa para ele: olha, o teu filho vai ser assim, assim, assado, e Deus vai começar a julgar os inimigos de Israel através da vida de Sansão. Aí o pai de Sansão vai orar. Olha a preocupação dele quando ele ora. Ele diz: Senhor, Deus de Israel, envia de novo aquele homem lá da profecia, para que ele nos ensine como é que nós devemos cuidar do garoto. Aleluia. Que humildade. É tão bonito, irmão. Pessoas que não batem no peito e acham que sabem. Manoá não bateu no peito e disse: pode mandar o menino que a gente dá conta. Não, ele disse: Senhor, me instrua, me ensina. Eu quero que o Senhor me ensine para que eu saiba cuidar deste menino. É uma oração que os pais crentes desaprenderam a fazer sobre a vida dos seus filhos. Aleluia. Infelizmente, hoje nem perguntar para Deus mais as pessoas perguntam na hora de começar suas famílias. Tem um monte de família que sai tudo arrebentado, tudo por acidente, por cima. E na família de Sansão, tinha uma promessa. Mas além da promessa, tinha uma preocupação dos pais. Os pais batendo no peito e dizendo: eu não sei, mas Deus vai me ensinar. Eu não sei, mas Deus vai me dar direção. Eu não sei, mas Deus vai me instruir. E se você nunca fez como o pai de Sansão, faça, irmão. Peça ajuda para Deus, porque o que eu conheço de pai, de menino crente dentro da igreja, que não sabe que direção dar para o filho, não sabe e nem pede a Deus. E isso é um dos maiores sintomas de problema espiritual dentro da igreja. São pais que não sabem dar a direção para os próprios filhos. São pais que não têm a humildade de reconhecer que não sabem cuidar da educação dos próprios filhos. Meu irmão, se você não sabe, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te capacitar, mas se submeta à palavra de Deus. Aleluia. Ele disse: eu não sei. Então envia, Senhor, ele, para que ele nos ensine como agir quando a criança nascer. Isso é lindo, isso é atitude espiritual. Esse homem tinha vida com Deus. Manoá tinha vida com Deus. Porque ele acreditava que até na educação do filho dele, Deus podia produzir ensinamento na vida dele. Aleluia. E o menino nasce. Sansão nasce. O anjo explica para ele o que era um nazireu. O nazireu, irmão, era uma pessoa que tinha uma aliança com Deus. E ele tinha alguns critérios para ele cumprir. Para que as pessoas olhassem para ele e dissessem: está ali, a aliança está de pé, ele está cumprindo o ministério dele. Qual eram os critérios básicos da aliança de Sansão? Sansão não podia beber vinho. Não podia. Sansão não podia se aproximar de coisas mortas. Sejam pessoas, animais, qualquer coisa morta. O nazireu não podia se aproximar de coisas mortas. Sansão não podia ter relações com mulheres. E Sansão não podia cortar o cabelo. Tinha pelo menos 4 comportamentos que
que se ele cumprisse, a aliança estava de pé. As pessoas iriam olhar e dizer, é nazireu mesmo. Ele não toca em coisa morta, ele não bebe vinho, ele não toca em mulher, o cabelão está lá. É nazireu. Acontece que quando a gente lê a história de Sansão, parece ser a história de um homem que resolveu fazer tudo que não era para ele fazer. Parece a história da igreja do século XXI. Às vezes a gente olha para a igreja evangélica brasileira e a gente tem a sensação de que ela resolveu fazer tudo que não era para ela fazer. É por isso que Sansão é o melhor retrato para nós entendermos como lidar com os problemas espirituais que nós temos dentro da igreja. Sansão, ele não podia tocar em coisa morta. Em Juízes, capítulo 14, e versículo 6, a Bíblia diz que ele de viagem por um local, um leão avançou em direção a ele. E a Bíblia diz que ele agarrou o leão e rasgou o leão como se rasga um cabrito. Porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apoderava de Sansão e ele ficava com uma força sobrenatural. Aleluia. Aleluia. Então ele mata o leão, deixa o cadáver do leão jogado lá e vai embora. A Bíblia também diz que lá no cadáver daquele leão, algumas cabras lá, algumas abelhas passaram por lá e fizeram uma casinha no cadáver do leão. Fizeram produzir um melzinho e ficaram lá amontoadas. Na volta de Sansão, a Bíblia diz que ele passa pelo cadáver do leão, aí ele enxota as cabras de lá, pega o mel e come. Perceba, ele não podia nem se aproximar de coisas mortas. Além dele se aproximar de um cadáver, ele vai lá, toca e come um mel que foi feito dentro de um cadáver de um leão. O primeiro critério da aliança de Sansão foi quebrado. Mas nem por isso o Espírito de Deus deixou de se manifestar na vida dele. A Bíblia continua. E a Bíblia diz que ele faz uma apostinha lá, depois ele perde a aposta, os homens ficam meio invocados com ele, avançam em cima dele, e ele acha um osso velho de jumento lá no chão, pega, protege a mão assim, e ele sai esmurrando os homens, e com aquele queixo de jumento ele consegue matar 1000 homens. Ele tinha uma força sobrenatural. Mas o fato mais delicado da vida de Sansão foi quando ele conheceu Dalila. Juízes capítulo 16 e versículo 4. Juízes 16, 4 diz assim: depois disto aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Aqui a coisa começou a ficar mais estranha ainda. Sansão já tinha bebido vinho, ele já tinha tocado em coisa morta, ele já tinha se envolvido com mulher. A única coisa que Sansão não tinha feito ainda era cortar aquele cabelo. E Sansão consegue fazer o que de pior uma pessoa pode fazer. Ele se envolveu dentro de um relacionamento, que a base do relacionamento era a chantagem. Uma das piores coisas que pode acontecer com qualquer pessoa, seja ele crente ou não, seja ele da igreja ou não, qualquer pessoa, é ele se meter dentro de um relacionamento cuja base desse relacionamento seja a chantagem. Procure ter cuidado, irmão, com gente que te chantageia. Eu já conheci um monte de crente que se meteu dentro de relação de chantagem e a vida deles foi desmoronando. E Sansão está na Bíblia para nos mostrar
como a coisa é complicada. Sansão se envolve com uma mulher que passa um tempão pedindo prova de amor para ele. A Dalila, ela tinha um dos discursos mais permissivos que a humanidade conseguiu criar. Qual é o discurso? A prova de amor. A prova de amor. Me dá uma prova de amor, irmão. Irmão, por favor, o cara começa a namorar e ele começa a pedir para a namorada prova de amor. Ou a namorada começa a pedir para o namorado prova de amor. Aí depois casa, o que é prova de amor? Depois do casamento. O problema é quando essa prova de amor não corresponde à expectativa da pessoa. A Bíblia diz que Dalila foi subornada pelos príncipes dos filisteus antes de se envolver com Sansão. Ela acertou com os inimigos de Sansão. Quanto é que vocês vão me dar? Ah, é X. Tá bom, eu vou lá. E eu vou mexer com o lado emocional dele. Até descobrir o que vocês querem que eu descubra. O problema, irmãos, era o que a Dalila foi destinada a descobrir. Eu costumo dizer que Dalila, ela é uma figura de Satanás. Se Sansão é a figura da pessoa que está lutando para ser espiritual e não está conseguindo, Dalila é a figura de Satanás. Porque a Bíblia diz que ela foi paga para descobrir o que fazia Sansão ser uma pessoa tão forte. Vou repetir. Dalila fez um esforço tremendo para descobrir o que fazia Sansão ser uma pessoa tão forte. É o que Satanás é doido para descobrir sobre você. Aleluia. Glória a Deus. O nosso adversário espiritual olha para você e se pergunta: por que é que esse pastor é tão forte? Aleluia, Jesus. Por que é que esse jovem é tão forte? Por que é que esse obreiro é tão forte? Por que é que essa igreja é tão forte? Por que é que essa irmã é tão forte? Dalila insistiu: Sansão, me diga, por que é que você é tão forte? Diga para mim, se você me ama, você vai me dizer. O problema é que ele começou a brincar. O problema é quando você percebe o perigo, mas mesmo assim você acha que vai dar conta. E ela chegou a primeira vez, ela perguntou: vem cá, por que tu é tão forte? Por que tu carrega portão e mata leão? De onde é que vem essa força? Ele começou a brincar com ela. Ele disse: olha, é o seguinte, se alguém me pegar e me amarrar com uma corda novinha, que nunca foi usada para nada, eu vou ficar fraco. Aí ele dormia. A Bíblia diz que ela ia lá e amarrava ele uma corda. Aí ela batia nele assim: Sansão, lá vem os filisteus. Quando ele acordava, ele quebrava a corda. Pá! Sabe o que ela fazia? Ela olhava para ele e ela dizia assim: você não me ama. Se você me amasse, você me diria qual é o segredo por trás da tua força. Satanás é doido para descobrir de onde é que a igreja tira a força. Satanás é doido para descobrir por que ele investe e o crente não cai. E Dalila lá, e Dalila. Só que aconteceu uma coisa, irmão. A Bíblia diz, no texto que nós lemos, que ela fez uma última tentativa. E ela disse assim, então ela lhe disse: como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim,
e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Olha o versículo 17. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. Se vier a ser rapado, e se há de mim a minha força, e me enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Repita para você ouvir agora. Satanás quer descobrir como é que ele consegue me tratar como se eu fosse qualquer outro homem. Você entendeu? O diabo, ele quer descobrir o que ele precisa fazer para tratar você como ele trata qualquer pessoa. Enquanto a igreja está debaixo da presença do Espírito de Deus, Satanás não tem poder para tratar você como ele trata qualquer um. É a Bíblia que nos diz isso. A Bíblia diz que Sansão descobre o coração para ela. O que é descobrir o coração, irmão? Descobrir o coração é entregar tudo para a pessoa. Eu vou lhe contar uma coisa aqui que eu não quero que você esqueça nunca mais. Não entregue tudo que há no seu coração para homem nenhum. Aleluia. Se você tiver que entregar tudo que há no teu coração, entrega para o Senhor, irmão. Mas não entrega para namorado, não entrega para colega, para amigo, para esposa, para ninguém. Entrega para Jesus. Quer abrir totalmente, quer mostrar tudo, quer revelar tudo que existe de propósito dentro do teu coração, mostra para Deus. Homem nenhum é digno de que você descubra todo o seu coração para Ele. Homem nenhum vai saber lidar com tudo que você mostrar para Ele. A Bíblia diz em Provérbios que tudo que se deve guardar, guarda e se tem o coração. Jesus disse que onde estiver o teu coração, aí também estará o teu tesouro. Quando a Bíblia diz que ele descobriu todo o coração, a Bíblia está me dizendo que a prioridade dele passou a ser Dalila. Ele entregou tudo, ele disse tudo. E uma vez que ele tenha dito tudo, a Bíblia diz que Dalila descobriu como tratar ele como se ele fosse qualquer um. Aí ela chama um camarada lá e diz assim: corta o cabelo desse cabra. Colocou ele para dormir. Foi lá e vapo no cabelo dele. E uma vez cortado o cabelo de Sansão, estavam quebrados todos os critérios da aliança dele. Ele já tinha tocado em coisa morta. Ele já tinha bebido. Ele já tinha dormido com mulher. Ele só não tinha cortado aquele cabelo. Sabe como é que eu entendo a história de Sansão, irmão? Eu entendo como um homem que está insistindo na iniquidade, e Deus está dizendo para ele: resiste, resiste, resiste. Ainda tem um critério espiritual aqui, não quebra esse não. E ele vai lá e quebra. E ele vai lá e se desfaz de toda a aliança que ele tinha com Deus. Sabe o que aconteceu depois? Um dos versículos mais tristes da Bíblia Sagrada. Eu já vou concluir. Juízes capítulo 16 e versículo 20. Se você tiver uma caneta, anote esses Juízes 16, 20. Dá uma grifada nele aí. Porque se tem uma coisa espiritual na Bíblia que eu e você temos que saber, é esse Juízes 16, 20.
Juízes 16, 20 nos diz assim: e disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Aí o versículo termina dizendo assim: tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Olha o que a Bíblia diz agora. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Isso aqui é uma coisa que eu e você temos que saber. Que palavra triste, pastor. A Bíblia diz que ela corta o cabelo dele, coloca ele para dormir, corta o cabelo dele. Depois que ele descobriu todo o coração para ela, depois que ele entregou toda a intimidade dele para ela, depois que ele mostrou tudo para ela. Aleluia, Senhor. Ela corta o cabelo dele e diz para ele: acorda, Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Aí ele acorda dizendo assim: eu sairei mais uma vez como das outras vezes. Eu já venci eles uma vez, eu vou vencer eles de novo. Aí a Bíblia abre um parêntese no final e diz: mas ele disse isso porque ele não sabia que o Espírito de Deus havia se retirado dele. Ele não sabia, irmão. Perceba como isso é sério. Uma pessoa pode estar dentro da igreja, pode estar frequentando as reuniões, pode estar cantando no conjunto, pode estar vindo para os cultos, sem saber que ela não tem mais a presença de Deus sobre a vida dela. E isso é uma informação que você tem que saber. Não é eu que preciso saber. Não é o pastor que precisa saber. Mas você precisa saber. Se a presença de Deus ainda está sobre a tua vida. Sansão disse: eu vou sair mais uma vez. Mas ele só disse porque ele não sabia que aquilo que dava força para ele sair das vezes passadas não estava mais sobre a vida dele. Não estava mais. E nós temos um monte de pessoas no nosso meio que não sabem dizer se a presença de Deus ainda está sobre a vida delas. Você precisa saber responder isso, irmão. Para si. Você precisa fazer um exame de si para saber se a presença de Deus está lá. Você pode não ter cargo na igreja, você pode estar desempregado, você pode estar com escassez de recursos dentro de casa, mas não fique sem a presença do Espírito Santo. Porque é a presença do Espírito Santo que faz com que você não seja como qualquer pessoa. É a presença do Espírito Santo que faz você cantar quando você deveria se desesperar. É o Espírito Santo que te leva para adorar a Deus no momento da tua aflição. É a presença dele. É essa presença que te traz a força necessária para você suportar a dor, a humilhação, a escassez, o desemprego, a falta dos recursos. O que tiver que enfrentar, você enfrenta. Se a presença do Espírito Santo estiver sobre a tua vida. Aleluia. Aleluia. E o que se segue a isso é a escravidão de Sansão. Mas nunca esqueça do que você ouviu aqui hoje. Um Aleluia. dos versículos mais preocupantes da Bíblia
é esse Juízes 16, 20. Porque o que a Bíblia está nos dizendo é que uma pessoa pode caminhar sem consciência sobre a presença de Deus. Isso não pode acontecer com a igreja. A igreja tem que ter certeza, ela tem que ter consciência, ela tem que saber que no momento que ela entra aqui, o Espírito Santo vai te quebrantar, vai te conduzir para você adorar ao nome do Senhor, para você prestar um verdadeiro culto de adoração a Deus. É o Espírito Santo, irmão. E eu quero agradecer essa oportunidade de falar com os irmãos nessa noite. Eu quero crer que Deus vai derramar uma bênção poderosa sobre você nessa noite, nesse lugar. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Aleluia.